O servidor público e o empregado público, no exercício do direito de petição, ele pode formular pedidos, pode responder questionamentos, pode até responder processo administrativo em petições de próprio punho, ele mesmo fazendo e tomando as providências. A pergunta que eu gostaria de responder hoje é a seguinte: é recomendável que o servidor faça isso ele mesmo, nessa dinâmica de comunicação com o serviço público? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Olha, tanto o STJ quanto o STF já decidiram que não ofende a Constituição, o STF disse, e que não ofende a ampla defesa, o direito de defesa e de contraditório, o fato de um servidor não constituir um advogado para defendê-lo num processo administrativo disciplinar. Por exemplo, eu não quero falar sobre PAD, não, mas eu estou começando do PAD porque o PAD é um dos processos mais perigosos para o servidor público, né? Porque as consequências dele podem ser muito graves. Uma pessoa que sofre um PAD, um processo administrativo disciplinar, ela pode tanto levar uma advertência, uma censura, quanto uma suspensão, uma demissão e uma demissão a bem do serviço público. E aí ela não pode mais prestar concurso para outra coisa durante um certo tempo. Então as consequências são muito graves. A pessoa pode perder o cargo e ficar impedido de ocupar outro cargo público num PAD. E mesmo assim, os tribunais superiores decidiram que não ofende o contraditório e a ampla defesa se tiver um processo administrativo disciplinar contra um servidor, que esse servidor ele mesmo se defenda. Então, se a gente parte desse PAD, que é o mais grave, e para fazer PAD, para se defender de PAD, não precisa de advogado, então também não vai precisar, ou seja, não vai se exigir a presença de um advogado para fazer um mero requerimento de adaptação especial. Eu decidi gravar esse vídeo porque tem aparecido aqui diversos servidores públicos que contratam os serviços do escritório depois que já tiveram o seu pedido indeferido administrativamente. Ou seja, o próprio servidor, geralmente os servidores são bem formados, são bem escolados para poder escrever, né? Porque tem que prestar um concurso, geralmente tem prova discursiva, né? Eles têm que estudar direito, então eles acabam tendo a capacidade do manejo de instrumentalizar o requerimento. Só que, por falta de formação específica na área jurídica e, obviamente, por falta de experiência labutando nessa área, muitos desses requerimentos feitos pelo servidor estão inadequados, porque tem fundamentação inadequada. Por exemplo, redução de jornada. Aparece muito servidor aqui que fez o pedido, foi indeferido, a pessoa colocou lá, o servidor tem deficiência, colocou lá um laudo diagnóstico de um parágrafo dizendo que ele tem transtorno do espectro autista e o fundamento é porque teve a decisão do STF. E não fala mais nada. Não fala da Convenção de Nova York, não articula, não relaciona, não concatena e, principalmente, não prova a necessidade da redução de jornada. Porque o que o STF disse no tema 1097 é que se aplica a lei do Servidor Público Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, a lei 8.112, no artigo 98, parágrafo 2º e 3º, a todos os servidores do Brasil que tiverem necessidade. Porque a lei 8.112, no artigo 98, parágrafo 2º, está falando de pessoas que tenham a necessidade. Então, a necessidade tem que ser demonstrada. Se você não consegue demonstrar isso, você não consegue provar seu direito. Então, depois, como é que você vai para a justiça? Né? Porque o caminho é assim, você pede na administração com uma petição perfeita. A petição, quando é feita pelo advogado, ela já tal e qual um bom vendedor, o vendedor não tem que argumentar para vender um produto. Um bom vendedor, ele oferece o produto, descreve o produto, a utilidade do produto e já está preparado para as objeções que ele sabe quais são, que o cliente pode opor àquele produto. É a mesma coisa. Advogar para o servidor público é já pensar nas objeções que a parte contrária ou que o juiz possam ter a opor à pretensão
daquele servidor. Então, quando a gente faz aqui a petição pedindo redução de jornada, a gente já está pensando em tudo que eles podem dizer. Eles podem dizer, não se aplica o STF aqui, a decisão do STF aqui, nós não temos legislação que fala sobre isso, nossa legislação dispõe de maneira diferente do que você está dizendo. Nós já estamos preparados para tudo isso, porque tem vivência, tem expertise, experiência, conhecimento acumulado nessa área. Da mesma maneira, o servidor, quando se defende de um PAD, ele pode até saber o prazo em que ele deve apresentar a defesa. Ele pode até ter uma ideia de como se defender, de como se justificar. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o servidor, quando faz a sua defesa num PAD, ele não usa o melhor argumento, porque ele está emocionado. É ele que está envolvido na questão. Até nós, advogados, quando nós estamos pessoalmente envolvidos, a gente chama um colega para trabalhar para a gente quando a questão é pessoal. Tem até um ditado, né? um brocádio no meio jurídico que diz o seguinte: todo mundo que advoga em causa própria tem o idiota como cliente. Ou seja, o idiota sou eu mesmo quando decido advogar em causa própria questões que me afetam. Porque eu preciso ter independência para poder trabalhar, para poder perseguir tecnicamente e serenamente, da melhor maneira possível, o interesse do cliente. Se eu estou envolvido, se eu estou agitado, se eu estou emocionalmente abalado com uma questão, naturalmente eu não vou ter a melhor aptidão para fazer a minha própria defesa. Então, a pergunta é: o servidor pode fazer os requerimentos e fazer esse diálogo institucional com o seu empregador, mas é aconselhável fazer? Eu não recomendo. A experiência tem dito que muitas vezes o servidor perde o direito, às vezes tem que refazer, às vezes faz coisa julgada administrativa, não dá nem para consertar mais, porque foi cometido algum erro ali no meio do processo e o servidor não fazia a menor ideia que tinha alguma providência, alguma argumentação, alguma documentação especial para instruir aquele requerimento que seria necessário para que ele obtivesse êxito na sua pretensão diante da administração. Então, em suma e ao fim, o servidor pode fazer os requerimentos, porque não existe a exigência de patrocínio de advogado para isso. Mas é altamente aconselhável que, ao relacionar com a administração pública, o servidor faça tudo por meio de um advogado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil ou que venha a ser útil algum dia para você. E se for assim, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.